Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor seja com todos nós, né, essa noite. E nesse momento a gente vai ter aquele momento de todas as noites, que é aquele momento onde a gente tem aí um minutinho para conversar com Deus. E hoje nossa conversa com Deus é sobre saúde, né? Nós necessitamos estar com a saúde boa para poder fazer a obra do Senhor, não é mesmo? Sem a saúde boa, não tem como sair para pregar o Evangelho, né, irmã Rosa? Como que eu vou sair com esses porão aqui no pé para pregar o Evangelho? Não dá. Então a gente precisa de saúde. Então nesse momento a gente vai se colocar de pé.
Como vocês sabem, vocês têm 1 minuto aí de joelho, a sós, vocês e Deus, né? Vocês aqui sabem o que está precisando, da enfermidade que vocês têm. E depois de 1 minuto eu vou estar aqui fazendo a oração geral, né? E em seguida a gente vai estar aí fazendo nossas trocas de talento. Santíssimo Deus que habita no céu, graças, Senhor, te damos mais uma vez, Senhor Deus, mais uma noite, estamos aqui de joelho, prostrados, Senhor Deus, a teus pés, pedindo perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados cometidos contra ti, e queremos também, Senhor Deus, te agradecer por mais uma noite que estamos na tua presença, Pai. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui novamente. Pai, hoje aqui estamos clamando ao Senhor, Pai, pela nossa saúde, Senhor Deus, pela saúde dos teus filhos, Pai. Quantas pessoas nesse momento se encontram enfermas, necessitando, Senhor Deus, de uma cura, e de repente não tem nem sequer saída, porque muitas das vezes os médicos desenganam, Pai. Mas que o Senhor possa visitar essas pessoas agora, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa estar curando, Senhor Deus, se assim for a tua vontade. Te entrego aqui, Senhor Deus, todos os nossos irmãos que aqui se encontram, cada um com um problema diferente de saúde, uns com saúde emocional, outros com saúde física, abalados. Que o Senhor venha entrar providência nas nossas vidas, Senhor, e que o anjo da cura venha estar conosco, fazendo um renovo na nossa saúde. Amém. Em especial, te entrego a vida do filho do nosso irmão Eliel, que se encontra entubado na caela da UTI. Senhor Deus, que o Senhor possa nesse momento tomar ele em tuas mãos e ajudá-lo, Senhor Deus, a reverter esse quadro. O Senhor sabe, Pai, de todas as coisas. Só o Senhor pode, Pai, fazer aquilo que os médicos não podem fazer por ele. Então toma ele em tuas mãos, cuida dele, proteja, fortalece, Senhor Deus, o irmão Eliel e toda a sua família também, Pai. Mas também em especial te entrego a vida do Tiago, a saúde dele em tuas mãos. Já que estamos orando por saúde, então a gente está aqui te pedindo, te suplicando saúde sobre a vida do Tiago. O Senhor cubra ele, Senhor, com o teu manto, com o teu sangue, e que ele possa ser revigorado, Senhor Deus. Que a sua apetite, Senhor
Senhor Deus, possa voltar. Pai, o Senhor criou o Tiago, foi o Senhor que o fez, como o Senhor o conhece como ninguém, até mesmo como seus próprios pais. Então, por favor, Senhor, entra naquilo que tem impedido o Tiago de se alimentar e dê a ele, Senhor Deus, a cura necessária para ele prosseguir a vida dele, Pai. Abençoa ricamente ele. E toda a tua igreja eu entrego em tuas mãos. E aquilo que eles te pediram ali em particular, esteja subido até o teu trono da graça, e que o Senhor possa responder conforme a tua vontade. Obrigado por tudo. Te agradecemos tudo isso no doce nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos lá, né? Hoje a nossa troca de talento. Vou insistir de novo com isso aqui. Vocês não sabem nem o que vocês estão perdendo, né? 3 dias já que eu venho, insistindo e ninguém quer, né? Então vou insistir de novo, hein? Vou insistir de novo. E cadê a Jocélia? Minha ajudante. Irmã Costa. Segura a emoção aí, irmã Costa. Segura a emoção, irmã Costa. Bom, eu hoje, como todas as noites, estou muito boazinha. E eu quero que vocês me devolvam em troca disso aqui 50 talentos. 50? 50, eu só quero 50. Ih, mas muita gente já levantou querendo 50. Temos proposta aí. Quem mais aí não quer mais? Vai dar 100? Não, então, vem aí. Eu fiz 50. Dá 150, meu pote. Dá 150. Olha. Mas Gabriel deu 200. Gabriel quer devolver 200 talentos. E aí? Gabriel tá rico, gente. Não quer esperar até sexta-feira. A emoção dele. Olha, se eu fosse você, eu aguentava aí, hein, Gabriel? Se eu fosse você, eu aguentava um pouquinho aí, hein? Quem sabe qual o próximo brinde? Você vai ter dinheiro para o próximo brinde? Vai ter o talento para o próximo brinde? Tem certeza? Olha lá, hein? Então vamos lá. Vai levar esse tempo? Tem certeza? Então vem. E aí, proposta? E aí, Eu trocaria por outro menor. você tá vendo o presente que ela Esse tá está aqui vale muito mais do que isso aí. Você tá vendo o presente que ela tá lá dela? Mas você tá vendo o meu, e aí? O que você vai querer? Ela? E aí, Jô? Vai ser o mesmo talento? Vai pelo mesmo talento? Então você fez uma boa troca. Olha só o que você vai ganhar. Uma boa troca, Gabriel. É o que você queria, não é? Então vamos lá. Depois eu quero ver a minha mão de talento que bom. Foi bom? Acho que ele deu mais que isso. Olha, chegou me abraçar, de tão feliz de estar. Ele queria muito estar no gelo. Não, eu vou insistir com isso aqui, mas não é possível. Vamos lá. Volto eu com 50 talentos. Dá 50? E mais duas deu 50? Não tem como. Você dá 100? Então vem, que eu não tenho certeza que o Rosa vai guardando os talentos. Melhor. Você quer esse? Você quer lá? Você quer proposta? Não, quer ouvir a proposta? Nossa, nossa. Quer trocar? Daquele dela?
Vou voltar com esse, depois o último e mudou. Vou voltar com esse. Só que agora eu vou querer 100 talentos, já que ninguém quer levar ele. Agora eu quero 100 talentos. Irmão Donato já quer 100 talentos. Irmão Donato. Vai levar por 100, irmão? Então presta. Corre antes que alguém venha na sua frente. Irmão Donato, o senhor não quer para cá para ministrar aqui? Não vou voltar, não. Tem que pegar o escuro. É o outro presente. Eu vou ter certeza. É preferível ficar aqui. Vai ser o mesmo valor? Você vai do mesmo valor? É bem menos. É mesmo? Aí eu não estou precisando mostrar. Passou tudo pra mim. Não, agora acabou. Não vou botar isso. Quem quer? Então, vamos ver esse aqui. 100 talentos por esse aqui. Quem vai? Ai, você tá cheia, né? Você tá cheia de talentos. Vai escondendo os dois. É esse mesmo? Trouxe um convidado especial, você dá papel aí. O bicho. Dá aqui, ó. Esse dá Cem? 150 daí? Eu troco. Quem vê cara não vê coração. Olha o 150 dela. Pode ser mais caro. Ai, você é negócio assim de. Troca. Tá bom. É, Marinho. Você faz um leilão melhor aí. Não dá. O último é pra criança. O último. Só criança vai entrar nesse. Ó. Só criança vai entrar nesse aqui, hein? 100 talento. Antes deu 100 talento, ó. Não vem. Nem quis mais. Não quer trocar para ficar aqui? Esse é de criança. Você quer esse mesmo? Isso aí, garota. Por isso você é minha aluna, leva aí. Fez um bom negócio. Bom, irmãos, ela fez um ótimo negócio, eu tenho certeza. Bom, irmãos, amanhã temos mais, tá? Amanhã já é sexta-feira. Vamos ajuntar o nosso talento com amanhã, que amanhã, ó, vai dar assim, vídeos maravilhosos aí. Vai começar a fazer essas vídeos todos. E aí, deixa eu ver o que é isso. Eu sei que é pra criança, mas não sei o que é. Ai, meu Deus, eu queria já ver isso pra mim.
Boa noite, irmãos. Nessa noite a gente vai prosseguir com o tema de ontem, que, se a gente se lembrar um pouquinho, estava falando sobre a fonte de Mara, as águas amargas que a gente tem enfrentado na nossa vida e como alguma delas a gente poderia evitar. Hoje a gente vai continuar um pouco nesse tema, porque se ficasse para ontem ia se estender muito. Então vamos à parte 2 do tema das fontes, só que agora a gente vai falar de outros tipos de águas. Ontem, no último hino, a gente cantou sobre as ondas que nos encobrem, as ondas que se revoltam, o mar tempestuoso. Como às vezes o nosso barco parece tão irregular no meio dessas ondas tão fortes que acabam pegando a gente. A gente cantou sobre isso e a gente cantou que Deus é o Deus que guia a gente no meio dessas ondas. Deus é o Deus que guia a gente no meio dessas tempestades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de abrir, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma noite em Tua presença e neste momento vamos abrir a Tua palavra. Nos instrua, Senhor, para entender o que vai ser falado hoje e me usa para falar o que o Senhor quer que eu fale. Esteja aqui conosco, presente, por favor, aceite nossa adoração a Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos começar abrindo a Bíblia hoje em Marcos 4, 35 e a gente vai ler até o 41. Vamos lá. Marcos 4, 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na boa, dormindo sob o travesseiro. E o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te e emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram: obedece.
Jesus fez, e esse milagre mostra o poder de Deus sobre a natureza. Os discípulos andavam constantemente com Jesus e eles viam os diversos milagres que Jesus fazia, mas de repente, numa situação de tempestade, Jesus estava dormindo e eles estavam aflitos, eles não sabiam o que fazer. Só que um pouco mais para frente daquele tempo, os discípulos seriam os sucessores de Jesus. E eles não sabiam o que fazer naquela situação, eles ficaram apavorados e eles precisaram acordar Jesus, porque eles realmente não sabiam o que fazer, eles estavam depositando tudo que eles tinham ali em Jesus. Jesus veio aqui para ensinar o caminho aos seus discípulos, para que eles soubessem o que fazer, mas eles ainda não tinham fé suficiente para acalmar uma tempestade. Duas parábolas acima, a gente vê nesse mesmo capítulo a parábola do grão de mostarda, que fala sobre o tamanho da nossa fé. Aqueles discípulos ainda estavam aprendendo a ter fé. Jesus fala que se a gente tiver fé o suficiente, a gente pode mover montanhas, a gente pode fazer muitas coisas, inclusive fazer uma tempestade se acalmar. E naquele barco tinham tantos discípulos, mas eles precisaram recorrer até Jesus, porque a fé deles era pequena demais para acalmar aquela tempestade. E aquilo estava dormindo, porque ele tinha fé suficiente para confiar que o pai dele estava cuidando de tudo. E aquela fé que ele tinha dá o poder a ele de fazer o milagre, de simplesmente dizer para o mar se acalmar e emudecer, e o mar lhe obedecer. A gente tem confiado os nossos milagres a Deus, mas a gente tem tido fé de que Ele vai realizar esses milagres. Como tem estado a nossa fé? A gente acredita que Deus vai realizar milagres grandiosos. Ele realiza milagres grandiosos para nós, mas Ele também se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. As coisas mais pequenas, Deus está ali cuidando da gente. Aconteceu um milagre comigo ontem, uma coisa muito pequena. Parece pequena, mas aos olhos de Deus, cada probleminha que a gente tem é uma coisa enorme e Ele está lá sempre, cuidando de tudo. Ontem, os meus 2 celulares, o reserva e o principal, resolveram pifar no mesmo dia. Os 2. E eu não tinha como estudar pregação, eu não tinha como vir aqui na frente, porque a gente precisa dar uma olhada de vez em quando, né? E eu fiquei pensando, Senhor, eu estou pregando sobre milagres a semana inteira, agora eu preciso de um. Me ajuda. E nada acontecia, nenhum dos 2 celulares voltava, e aqui eu não tenho onde comprar outro, assim, na correria, não tinha o que fazer, eu estava perdida, estava chegando a hora do culto. Então, eu fiz uma oração bem forte, eu falei essas palavras, Senhor, eu estou pregando a semana inteira sobre milagres e cadê o meu agora que eu preciso? Nenhum celular liga, o que eu faço? Me socorre. Então, eu ouvi uma voz bem alta na minha cabeça, gritando, corre para a igreja. Mas, Senhor, não tem ninguém lá agora, a igreja está fechada, está vazia. O que eu vou fazer na igreja agora? Ele falou, vai logo. E eu rapidamente coloquei o carregador, os 2 celulares dentro de uma bolsa e corri para a igreja. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, a igreja estava aberta. A Juscelia, a Maria e o Thierry estavam aqui. Já foi algo diferente, porque era para a igreja estar fechada. E aí eu entrei e comecei a ajudar em algumas coisas. E ainda não tinha visto resposta nenhuma para a minha oração. Mas Deus cuida da gente nas coisas pequenas também. E com o passar do tempo, o tempo foi passando, até que eu descobri que o celular não tinha pifado completamente. Ele só estava desligado, mas não queria ligar de jeito nenhum. E aí, em certo momento, a gente descobriu que o único lugar onde o celular ligava era no computador da igreja. A gente conectou e esse celular voltou à vida. Ele ressuscitou. E isso é a prova de milagres que Deus faz, que não são milagres enormes, milagres de acalmar tempestades em alto mar, porque Ele faz sim esse milagre, mas Ele também faz milagres pequenos no nosso dia a dia.
Esse celular é importante, eu preciso dele para me comunicar, para conseguir terminar a minha pregação aqui. E Deus respondeu a minha oração. E eu achei realmente que ele não ia voltar a funcionar, mas ele está aqui, pelo poder de Deus. A gente acha que Deus vai fazer só algumas coisas que a gente acha normal, milagres normais, mas ele mexe com coisas que a gente nem imagina para cuidar da gente todos os dias. E vendo essa pregação, a gente vê que Jesus tinha pregado para uma grande multidão naquele dia. Ele passou muito tempo pregando para aquelas multidões e ele estava extremamente cansado. E por isso, naquele momento no barco, Jesus adormeceu. Ele estava cansado. E ele nem percebeu a tempestade que estava em volta dele. E muitas vezes na nossa vida a gente também está cansado, nessa correria do dia a dia. Mas quão gratificante é estar cansado quando a gente está trabalhando e fazendo alguma coisa. É gratificante quando você se sente cansado por estar realmente trabalhando por Senhor ou ganhando sustento da sua família. Você sente gratificação por aquele cansaço. Mas e quando a gente está cansado de não fazer nada? Para mim esse é o pior cansaço de todos. Quando a gente fica o dia inteiro sem fazer nada, sem ter o que fazer e bate aquele cansaço, é uma sensação tão ruim. Você só quer alguma coisa para fazer e às vezes não tem o que fazer. E esse para mim é o pior cansaço de todos, o cansaço de não fazer nada. Porque ele não traz gratificação nenhuma. Você não sabe por que você está cansado já que você não fez nada. E esse é o perigo. O perigo que a gente corre constantemente é de não fazer nada, estar cansado de não fazer nada. Porque quando a nossa mente está vazia, Satanás tem uma facilidade enorme de entrar dentro dela. E é na ociosidade do nosso tempo que ele trabalha. Quanto mais a sua cabeça está vazia, mais ele está trabalhando e colocando as artimanhas dele dentro da nossa cabeça e trabalhando para que a gente caia. O tempo ocioso que a gente tem deve ser regrado com muito zelo. Mesmo que a gente não tenha nada para fazer, a gente tem que procurar alguma maneira de se ocupar. Correr para ter algo para fazer. Porque mente vazia, oficina do diabo. E isso parece só uma frasezinha, clichê. Mas é verdade. Quando a nossa mente está vazia, ele trabalha de formas infinitas para que a gente peque. E muitas das vezes ele consegue. Então, que a gente possa se ocupar, sempre estar procurando alguma coisa para fazer, para não deixar a nossa mente livre para ele. Vamos trabalhar a nossa fé, vamos fazer ela crescer, para que quando a tempestade chegue, a gente esteja pronto para dizer: acalma-te. Os discípulos poderiam ter feito esse milagre, mas eles recorreram a Jesus porque eles ainda não tinham fé suficiente. Como ontem eu disse, essa pregação é uma extensão de ontem. Tem muitas águas amargas que a gente não precisa beber se a gente souber o que a gente está fazendo na nossa vida. Da mesma forma, tem muitas coisas que não precisam acontecer, muitas tempestades que a gente não precisa passar se a gente souber o que está fazendo. E nem tudo é culpa de Jesus. Ah, tal coisa não aconteceu do jeito que eu queria, isso é culpa de Jesus, ele não está fazendo nada por mim. Às vezes é a gente que está se colocando nas nossas tempestades. E sabe, Deus coloca a gente, na verdade ele não coloca a gente, Deus não manda as tempestades pra gente, porque Deus é um Pai zeloso, ele está cuidando da gente todo o tempo. Mas ele permite que algumas tempestades aconteçam na nossa vida, para justamente, como eu disse em temas anteriores, cortar e moldar a gente. Mas como assim? Por que Deus permite algumas tempestades? Em primeiro lugar, para a gente crescer na nossa fé. A parábola do grão da mostarda mostra que se a gente tiver uma fé do tamanho daquele grão, a gente pode fazer coisas incríveis. Mas como é que alcança uma fé daquele tamanho daquele grão? Através das tempestades. Se você não tem experiências, você não vai ter crescimento. Se você não passa por certa situação, só ouve falar, você não vai aprender aquilo. Conseguir entender o que está acontecendo e saber como agir. Então as tempestades vêm, algumas vêm, para a gente crescer na nossa fé, para a gente aprender a lidar com aquilo,
para que a gente se desenvolva. E a maioria dos grandes personagens da Bíblia passaram por momentos de tempestade. Moisés, Davi, Paulo, Pedro, João, todos eles tiveram seus momentos de luta, para que eles tivessem seus momentos de glória. Assim como Elias, na segunda noite que eu falei, passou por sua depressão, passou por seus momentos ali de luta para que ele se reconstruísse, para conseguir concluir a sua missão. A gente também tem que se reconstruir todos os dias, tem que passar por algumas tempestades para conseguir fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer aqui nessa terra, para a gente crescer em nossa fé. Talvez não seja algo extraordinário que a gente tenha que fazer, talvez a gente só precise acreditar um pouco mais, porque viver sem esperança é algo falido. É extremamente ruim quando você vive sem esperança, você não tem algo a alcançar, você não tem nenhum objetivo. E o nosso objetivo aqui nessa terra é alcançar a terra prometida que Ele está prometendo para a gente, e a gente vive em torno, a gente busca isso todos os dias. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa esperança. Mas viver aqui nessa terra sem esperança é algo que destrói a gente por dentro. Para que eu vou ficar aguentando essas lutas todos os dias se eu não tenho lugar nenhum para chegar? Se não vai acontecer nada, eu não tenho esperança nenhuma, eu não quero conquistar nada, a minha vida já está boa do jeito que está, eu não tenho mais propósito nenhum para viver. Para que eu vou aguentar tanta luta, tanta coisa? Muitos desejam a morte pela falta de esperança que tem, porque em seu coração não tem mais um destino para lutar, um sonho para além dessa terra maravilhosa que Deus tem prometido para nós. A gente não pode perder essa esperança, por isso a gente tem que cultivar a nossa fé todos os dias para conseguir vencer o que está, tudo que tem acontecido aqui nessa terra. O segundo motivo, porque Deus permite que a gente enfrente as tempestades, é para colocar a gente no nosso devido lugar. Às vezes a gente é tão prepotente, tão se colocando no primeiro lugar, lá no pódio. Ah, Senhor, eu faço do jeito que eu quero, está dando certo. Ah, Senhor, eu não preciso de você agora não, depois a gente conversa. E aí vem as tempestades, e na hora da tempestade a gente lembra daquele Deus que tem cuidado constantemente da gente. Então, Ele permite algumas tempestades para que você se tire do seu pódio e lembre que Ele é Deus. Para que você se tire do seu pódio de achar que você pode tudo e você reconheça que você não é nada. Porque a gente não é nada nessa terra, a gente é tão pequeno. A gente é tão tempestades, é para a gente sair do nosso comodismo aqui nessa terra. Porque às vezes parece que a gente já está tão acostumado com isso aqui. Eu já aprendi a vencer as minhas lutas, eu já aprendi a passar por tal situação. Tá cômodo, eu não quero sair de onde eu estou, tá legal aqui. Aqui eu conquistei algumas coisas, eu tenho minha família, tá tudo bem. Eu não tenho nada desses problemas que essa menina fala ali na frente, eu não tenho depressão, eu não tenho guerras, eu não tenho lutas. A minha vida está excelente. Eu estou acomodado no lugar que eu estou. Mas esse mundo é tão cruel e tão mal. Como é que a gente pode querer permanecer aqui? Se a sua vida está boa o suficiente para você querer continuar vivendo aqui, olha para o irmão do lado e vê que talvez as lutas dele sejam maiores do que as suas. Não diferenciando, porque cada um tem a sua luta pessoal. E cada luta é importante para cada um. Mas se a sua vida está excelente e você gosta de viver nessa terra, tem pessoas que não. Tem pessoas que não suportam mais estar aqui. Elas querem sair logo daqui. Tem pessoas sem esperança por aí. E novamente, nosso Deus nos promete um lugar maravilhoso. Então Ele permite as tempestades na nossa vida para a gente sair do comodismo, que achar que essa terra está boa. Do comodismo, que achar que tá tudo bem, eu já sei virar sozinho aqui. A gente tem que parar de comodismo e gritar: ora vem, Senhor Jesus, vem logo o teu reino, porque eu não aguento mais ficar nesse lugar. E agora a gente vai tratar de como a gente pode passar por essa tempestade. E agora a gente entra num tema assim: eu vou vencer a tempestade através da minha oração e através do meu trabalho dentro da igreja. Eu posso vencer assim a minha tempestade? Você
começa a passar por uma tempestade na sua vida e você começa a orar, e orar, e orar, e pedir a ajuda de Deus, e Ele te responde, mas aí quando Ele te responde, você não age. Ontem, quando o meu celular pifou, eu orei e pedi a ajuda de Deus, só que Ele falou, vai para a igreja agora. Se eu tivesse continuado em casa e não tivesse corrido para a igreja, esse celular ainda estaria morto. Eu não ia ter ligado ele e provavelmente agora eu estaria muito mal sem saber o que fazer. Se eu não tivesse saído de lá, se eu não tivesse escutado essa voz, tudo ia continuar como estava. E às vezes a gente acha que os milagres de Deus não acontecem na nossa vida, que a gente não está conseguindo enfrentar a nossa tempestade, só que a gente tem orado, orado e orado, não tem ouvido a voz e não tem feito o que Ele tem pedido para a gente fazer. Não adianta de nada você orar muito se você não age. Tem pessoas que querem um emprego e oram muito para Deus para que Ele conceda esse emprego, mas na hora de levantar e entregar o currículo, elas querem depender só da oração. Deus pode sim fazer um milagre e enviar um emprego dentro da sua casa, enviar alguém para ir lá te chamar, mas o certo é você orar e juntar a sua oração, se levantar e fazer a sua parte para que Deus possa realizar dele. Eu orei, ouvi a voz de Deus e corri para a igreja. Oração não é nosso esforço pessoal, isso leva à realização de milagres, isso leva a vencer a tempestade. Igualmente ao nosso trabalho, se eu trabalhar na igreja, mas eu trabalho tanto. E aí eu volto a uma história que eu contei alguns dias atrás sobre a missão que eu fiz ano passado. Eu saí, trabalhava o dia inteiro e dava estudos bíblicos, mas quando eu voltava para casa eu estava vazia, porque eu trabalhava muito, mas eu tinha pouco contato com Deus. Eu não vou vencer a minha tempestade se eu só trabalhar para Ele todos os dias, mas se o meu interior estiver vazio dele. Eu tenho que levantar e agir. Eu tenho que ouvir a voz dele e estar sempre em comunhão com Ele, sempre em comunhão com Deus, ouvindo a voz dele e agindo. É assim que a gente vence as tempestades do nosso dia a dia. Lá no livro de Ellen White, o comportor evangelista, página 106, está escrito assim: o êxito é o resultado de esforço humano associado ao poder divino. Você trabalha, mas você ora e vice-versa. Faça isso e a vitória será sua em nome de Jesus. Então, a nossa vitória é resultado do nosso esforço, mais o poder divino. E se alguma parte faltar? A parte de Deus eu sei que não vai faltar, mas se o nosso esforço pessoal faltar, não tem como vencer a tempestade. Deus não vai passar essa tempestade por você, você tem que levantar a cabeça e agir. Deus não vai fazer um milagre sozinho. Ele precisa que você clame e Ele precisa que você escute. E às vezes a gente tem mania de reclamar de algumas coisas. Senhor, mas eu vou na sua casa e não estou mais sentindo a sua presença. Às vezes a gente não sente mesmo. Aqui em Quissamã só tem uma igreja adventista. Talvez você venha para essa igreja e fale, mas está tão morna. Eu vou para lá e não sinto mais a presença de Deus. O que eu faço? É normal a gente se sentir mal em um lugar. Talvez você tenha uma briga com algum irmão ou algum desentendimento. Talvez você tenha vergonha de pisar nesse lugar por causa do seu passado ou por causa de coisas que você fez. Mas Deus te aceita onde você for. E Ele não está olhando para quem está do seu lado, Ele olha para você e te diz que te aceita. Então, se você não se sentir bem nesse lugar, hoje, na era da internet, a gente pode fazer de tantas formas. A gente tem cultos online todos os dias. A gente tem outras igrejas nas imediações. Mas não deixa de vir à casa de Deus. Não deixa de vir à casa de Deus porque você brigou com um irmão. Na verdade, Ele fala, pede perdão e reconcilia-se com o seu irmão. E talvez se você tiver vergonha de pisar aqui, você pode ir em outros lugares. Mas não deixa a casa de Deus por causa de um sentimento do seu coração. Porque Deus remove esses sentimentos ruins que a gente sente e coloca coisas boas. Mas se você deixar de ir para o céu por causa de uma briguinha com o seu
seu irmão, aí vai pesar demais. Imagina no último dia dessa terra, você olhar tudo que está acontecendo, Jesus voltando, e você lá embaixo, sem subir, por causa de uma briguinha que você teve com seu irmão dentro da igreja, e você pensa, eu perdi a minha salvação por isso? Enquanto a gente vive, é tempo de perdão. Enquanto a gente vive, é tempo de agir. Talvez você esteja aqui dentro e não concorde com a forma que o outro irmão lidera a igreja. Nós estamos numa igreja pequena, onde todo mundo tem que ajudar. A gente está numa igreja pequena, onde não dá para ficar sentado no banco. Todo mundo tem um dom exclusivo que Deus ofereceu. Assim no seu batismo, com o Espírito Santo, vocês foram concedidos e todo mundo pode trabalhar. Se você não está satisfeito com o que o seu irmão faz aqui na frente, venha, auxilie ou faça melhor. Mas não brigue com o seu irmão por causa do que ele tem feito aqui. Orienta. E se você tem ideias boas, participa. Mas não deixe de vir à igreja, não amaldiçoe outras pessoas por causa do seu sentimento ruim. Se você não quer estar dentro da igreja, procure outros lugares. Mas eu queria dizer que a nossa salvação é individual. Não seja pedra de tropeço no caminho do teu irmão, se o sentimento ruim está dentro de você. Se reconcilia com Deus, e aí você vem e se reconcilia com teu irmão. Mas jamais deixe que outra pessoa se perca por causa de algo que vem de você. Todos nós podemos ajudar, todos nós podemos dar conselhos, todos nós podemos servir igualmente na casa de Deus, em união. Deus fala na Bíblia que a gente é corpo de Cristo. Se hoje eu perder os dedos da minha mão, eu não vou funcionar igual eu funcionava antes. Se minha perna tiver que ser amputada, eu não vou funcionar igual eu funcionava antes. Se eu perder o meu cérebro, eu nunca vou funcionar. Cada um de nós somos uma parte do corpo de Cristo. E cada parte tem a sua função. O seu dom não é igual ao meu dom. E é por isso que nós somos um corpo. Cada um faz o que se aprova. Cada um faz conforme o dom que Deus lhe deu. E é por isso que unidos, juntos, a gente consegue fazer uma igreja funcionar direito. Mas se o meu dedo mindinho quiser falar para o meu braço o que ele tem que fazer, não vai dar certo. Porque o dedo mindinho cuida de uma coisa e o braço cuida de outra. Cada um na sua área, cada um fazendo o que tem que fazer. A igreja vai rodar as engrenagens e vai funcionar perfeitamente como tem que funcionar. Todo mundo tem que ouvir conselhos. É lícito aconselhar, mas não é lícito criar brigas por causa de coisas que deveriam ser santas. E é por isso que a gente tem que se santificar todos os dias para servir aqui dentro da casa de Deus, para vencer as tempestades que se formam aqui dentro desse templo. Sabe, eu tenho certeza que muitos de vocês, a maioria, ou todo mundo, não nasceu nadando. Em algum momento da vida de vocês não sabiam nadar. E o Rio de Janeiro, com várias praias, em algum momento você deve ter se aventurado lá no fundo da água, mesmo sem saber nadar. Ano passado eu estava ali em Guarapari com uma amiga e a gente foi nadar. E foi indo, foi indo, foi indo. E em certo momento a gente reparou que estava cheio de tartarugas, aquelas enormes. Eu tenho medo de tartaruga porque elas mordem. A gente acha que é um bichinho indefeso, mas os dentes delas machucam. E apareceu um monte de tartaruga gigante, enorme. E a gente estava lá nadando, não estava dando pé. E aquelas tartarugas apareceram e a gente olhou uma para outra e falou: o que a gente faz agora? Não está dando pé. A gente fica aqui para ser mordida pela tartaruga ou a gente sai batendo até a margem para ver se chega? E a gente foi batendo até a margem e em certo momento a gente conseguiu chegar. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está preso em muitos perigos da nossa vida. Às vezes talvez você esteja se afogando. Às vezes talvez a tempestade esteja forte demais
e você não está sentindo o seu pé bater no solo. E a gente se sente perdido quando o nosso pé não bate no solo, porque se você não sabe nadar, é naquele momento que você não sabe o que fazer. A margem parece estar tão longe, parece que você foi tão para dentro do mar, você não vê mais saída. Mas sabe, a gente se sente seguro quando a gente está se afogando. O único momento em que a gente se sente seguro é quando nosso pé encosta na areia, no chão, na pedra. O único momento em que a gente se sente seguro é quando a gente se firma na rocha, se firma no solo. E com a nossa vida igualmente. Eu falo que eu estou pregando aqui não só para as visitas, mas para quem está dentro da igreja também. E isso eu digo para os dois, porque todos nós somos irmãos em Cristo. A gente só vai ter segurança na nossa vida e só vai conseguir vencer esse monte de tempestade quando o nosso pé estiver firmado na rocha. E quem é a rocha? Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa pedra angular. E eu não sei se vocês sabem o que é uma pedra angular, mas nos tempos de Jesus as construções eram feitas em árvore. E aqueles árvores tinham uma pilastra de um lado, uma pilastra do outro, uma curva, e no meio ficava uma pedra em formato de triângulo. E essa pedra era chamada pedra angular, porque naquele tempo não tinha cimento, então as construções eram quebra-cabeça. E aquela pedra angular era colocada ali, no centro. E se por algum acaso aquela pedra fosse retirada, tudo desmoronava. Era um quebra-cabeça. Cristo fala que Ele é a nossa pedra angular. Se a nossa pedra angular for removida da nossa vida, a gente quebra, a gente despedaça igual um quebra-cabeça. Mas se a pedra angular for removida da igreja, ela acaba, porque o fundamento da igreja é Cristo. Você não vem à igreja para ter confusões com seus irmãos, você não vem à igreja por causa dos cargos que você tem, você não vem à igreja para nada que não seja Cristo. Como eu falei dias atrás, a gente vem à igreja para louvar e dar nossa adoração a Deus. A gente pode sim se envolver com os projetos da igreja, ser da liderança, ser do que for, mas o nosso motivo principal tem que ser a nossa pedra angular. Porque no dia que você vir na igreja e o motivo for outra coisa que não seja Cristo, essa pedra vai ser tirada e aí se desmorona. O sentido da nossa adoração tem que ser Cristo todos os dias. E o dia que Cristo for tirado da igreja, não vai mais haver igreja. Então que a gente possa renovar Cristo dentro da igreja todos os dias. A minha mãe costuma falar que o púlpito é para ser pregado à volta de Jesus. Púlpito não é para dar pitaco em irmão, ou fazer alguma indireta para algum irmão, para mostrar suas rusgas com alguém. Púlpito não é para mostrar o jeito que você quer liderar, ou a forma que você quer fazer, ou para forçar alguém a se batizar e se entregar lá na frente. O púlpito não serve para isso. O púlpito é para avisar sobre a volta de Jesus, e é isso que a gente deve fazer. Falar o que está aqui dentro. Jesus nos formou discípulos dele para que a gente pregasse o que está dentro da Bíblia. Porque Ele é que é o juiz. Ele é o juiz justo e é Ele quem julga cada um de nós pessoalmente. Porque a nossa salvação é individual. Então, se alguma coisa aconteceu, como ontem a gente orou por perdão, hoje eu apelo pelo perdão da igreja. Nós somos em poucos membros e a gente precisa se perdoar todos os dias. Eu não conheço a realidade dessa igreja e eu também não sabia o que falar hoje, mas hoje Deus me colocou aqui para falar isso e foi isso que Ele colocou na minha mente. Então hoje é dia de perdão, é dia de recomeço para que essa igreja cresça e para que a pedra angular dessa igreja seja Cristo.
E é nele que a gente tem que se segurar quando tudo parece uma tempestade. Porque é Ele que vai deixar tudo no caminho certo. Até o dia que Ele vir resgatar a gente para finalmente levar a gente para o lar celestial. Que no meio das tempestades a gente possa estar ali, agarradinho com Cristo. Mas no meio das tempestades a gente também possa ter fé o suficiente para falar para a tempestade: acalma-te. E saber vencer essa tempestade, articulando a sua fé, te tirando do pódio, colocando Jesus no centro e parando de ter o comodismo de que essa terra é boa, para que enfim a gente sonhe a cada dia com o nosso céu. Essa é a mensagem que eu tenho nessa noite. E amanhã, sexta-feira, não é a última noite. A gente vai terminar essa semana no domingo e eu espero vocês aqui comigo até o último dia. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Preciso olhar as coisas para que milagre aconteça e tocar as suas vestes para que então eu possa ver. É preciso que bem alto no céu para que o sacrifício apareça, esperança mais os anos, até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você, mas antes você precisa crer. Aleluia, louvado seja o Senhor. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar bem alto pro mundo, a quem não possa ver. É preciso crer na cruz, a dor não nasceu pra você. Esperar só mais um pouco, até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé
move montanhas. Ele pode fazer grandes milagres, mas antes, Ele precisa ver a nossa fé. Senhor nosso Cristo, nós viemos à Tua casa mais uma noite e hoje o Senhor nos trouxe uma mensagem especial. Não, Senhor, não foi uma mensagem de repreensão, mas foi uma mensagem de perdão, para que a gente exale aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai amado, o nosso amor ao próximo, o nosso amor ao nosso irmão. Porque juntos, ó Deus, a gente tem que funcionar como um corpo, para que a Tua igreja se estabeleça e cresça, porque crescendo, o Senhor vai vir mais depressa. E é isso que todos nós queremos, Pai, que o Senhor venha mais depressa. Que o Senhor venha para nos buscar e nos resgatar dessa terra, para que finalmente, Senhor, essa tempestade acabe. Mas enquanto ela não acaba, te pedimos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, porque a gente não sabe nadar, a gente ainda tem pouca fé. Nos ajuda, Senhor, a vencer as tempestades e que dessas tempestades a gente cresça em fé. Nos ajuda, Senhor, porque enquanto a gente não sabe nadar, a gente não consegue firmar o nosso pé na rocha. Mas, por favor, Senhor, assim como fez com Pedro, segura na nossa mão, nos faz andar sobre as águas, Pai. Nos faz vencer essas guerras tão difíceis que a gente tem passado. Por favor, esteja conosco todos os dias. Mas eu peço isso sabendo que o Senhor vai estar. Então, por isso eu te peço, ajuda a gente a estar ao teu lado todos os dias. É o que te pedimos nessa noite, Cristo. Em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo.